Na quarta-feira, nós nos concentramos no versículo 1, aqui do Evangelista, capítulo 11, quando nós temos um discípulo que está maravilhado com a oração de Jesus e ele pede a Jesus para aprender a orar. As orações de Jesus eram completamente diferentes das orações dos escribas, dos fariseus, e por isso, quando Jesus terminou de orar, esse discípulo, encantado com a oração de Jesus e percebendo esse grande contraste, ele pede para Jesus o ensinar a orar. Na quarta-feira, o grande ponto que nós levantamos em nossa breve exposição foi se nós estamos orando como Jesus orava. Jesus, de fato, orava buscando a essência da espiritualidade. O que fica nítido nesses versículos, principalmente no pedido desse discípulo, é que ele quer chegar perto da oração de Jesus, ou exemplificar a oração de Jesus Cristo em sua vida. Isso é interessante porque geralmente nós pensamos na vida de Cristo como aquele que operou vários milagres, o homem das parábolas, o homem de um ensino fabuloso, uma autoridade sobremaneira muito elevada, acima dos escribas e fariseus, uma autoridade única naquela época. Jesus curava, ensinava, pregava de maneira bastante especial. Mas o que fica nítido, claro, no evangelista aqui, o evangelista da oração, Lucas, é que ele nos fala que sempre Jesus intercalava o seu ministério com uma vida de oração. Jesus foi um grande homem de oração, e Lucas enfatiza isso em todas as circunstâncias especiais da vida de Jesus. Desde o início do seu ministério, na Galileia, até o momento mais crucial da sua vida, Jesus nunca parou de orar. Jesus orou em todas as circunstâncias. O seu ministério foi coberto com oração. E assim deve ser a nossa vida. Devemos sermos pessoas marcadas com a vida de oração. Então esse discípulo está impressionado com as orações de Jesus. Ele pede a Jesus para o ensinar. Como falamos, tudo indica, ele comparou essas orações de Jesus ao dos religiosos da época. Orações tradicionais, orações para serem vistas pelos homens, mas as orações de Jesus buscavam a glória de Deus. As orações de Jesus eram no secreto. Jesus buscava a intimidade. Jesus buscava orar segundo a palavra de Deus. E no versículo 2 em diante, nós temos aqui o padrão, a oração do Senhor, ou a oração do Pai Nosso. E aqui nós devemos estar muito atentos às palavras de Jesus, porque já que essa é uma oração modelo, Jesus vai definir, delinear o padrão das nossas orações. Jesus vai colocar o verdadeiro sentimento que nós precisamos ter em nossas orações. E por que isso é importante? Porque já que a oração é um aspecto crucial para a nossa vida de oração, a nossa vida espiritual, o que mais temos visto é a distorção da oração. Por exemplo, as falsas religiões endereçam as suas orações a falsos deuses, a falsas representações do Deus verdadeiro. Mas também temos aqueles que professam o Deus verdadeiro, mas infelizmente as suas orações são mais um meio para ganhar algo de Deus. Alguns colocam a oração da confissão positiva. Se nós orarmos com fé, se nós fizermos certos requisitos, vai dar tudo certo. É só você ter fé, vai dar tudo certo. Mas também nós temos a teologia da prosperidade, que afirma que o propósito de muitas das nossas orações, a coisa principal que nós precisamos buscar é a libertação das bênçãos físicas, as bênçãos financeiras, as bênçãos materiais. Então muitos, ao olharem para a oração, elas observam mais um meio de buscarem as suas próprias cobiças, as suas próprias questões físicas e muitas vezes materiais.
E o problema com tudo isso é que no final nós criamos uma falsa representação de quem Deus é nas Escrituras. Nós criamos um Deus que porventura pode ser manipulado, que está girando em torno daquilo que eu quero, daquilo que eu anseio. É uma oração egocêntrica. E aqui está o erro fundamental. As pessoas têm perdido o verdadeiro foco ou o verdadeiro propósito da oração. O verdadeiro propósito das nossas orações, como certa feita disse Jesus, é a glória de Deus. João capítulo 14, versículo 13: tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Veja, tudo o que pedirdes em meu nome. O que significa isso? Orar em nome de Jesus significa orar segundo a sua vontade e caráter. E através da autoridade de Jesus, através dos seus mandamentos, nós chegamos a Deus. As nossas orações glorificam ao Pai, porque o Filho faz a vontade do Pai, e nós que estamos em Jesus, fazemos a vontade de Jesus, e isso traz glórias a Deus. A oração do crente deve servir aos propósitos e ao reino de Deus, não aos nossos interesses. Portanto, nessa oração modelo, nessa oração do Senhor, ou na oração do Pai Nosso, nós temos os princípios gloriosos que padronizam as motivações do nosso coração. E hoje nós teremos o primeiro princípio, que é a paternidade de Deus. Isso é de suma importância quando nós estamos orando. O princípio da paternidade de Deus. Veja que Lucas afirma no início do versículo 2, então ele vai passar a ensinar o discípulo curioso, ele os ensinou: quando orardes, dizei, Pai. A primeira palavra de Jesus marca a profundidade das nossas orações. Os judeus não clamavam Deus de Pai em suas orações. Deus raramente é chamado no Antigo Testamento de Pai em orações que nós observamos no Antigo Testamento, apenas no sentido nacional, ou seja, Deus é Pai da nação de Israel. Nós temos vários versículos no Antigo Testamento que refletem essa realidade da paternidade de Deus sobre a nação de Israel. Como, por exemplo, Salmo de número 68, versículo 5, quando nos diz: Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Deus é apresentado como o Pai dos marginalizados, dos necessitados, mostrando compaixão, protegendo todos os seus direitos. E uma das qualificações da nação de Israel que Deus colocou sobre eles é que Deus ordenou que Israel cuidasse dessas pessoas, dos órfãos e das viúvas. A nação de Israel deveria fazer isso. Então veja que em nenhum lugar no Antigo Testamento Deus é chamado de Pai, no sentido de uma oração pessoal. Isso era algo completamente presunçoso, pois eles enxergavam que essa paternidade tinha apenas um princípio criacional, um princípio que Deus é soberano e governador de todas as coisas. E quando Jesus, no capítulo de número 5, veja, ele cura um indivíduo, um paralítico, no tanque de Betesdas, nós temos algo crucial que Jesus revela sobre essa paternidade, ou essa intimidade que Jesus possuía com Deus, quando ele está ensinando os seus discípulos a orar pelo seu Pai. João capítulo 5, os versículos 16 ao 18, nós temos aqui a cura de um paralítico. Ele estava com essa enfermidade havia 38 anos, e o problema que foi levantado aqui pelos judeus foi que Jesus curou no sábado, e por isso desencadeou uma oposição ferrenha. Mas o interessante é que nessa oposição
por conta que Jesus cura esse paralítico no sábado, Jesus aproveita esse cenário, esse contexto, para ensinar a importância da paternidade de Deus ou da relação de Jesus com o seu Pai ou com o seu Deus. Os versículos 16 ao 18, veja, nos diz assim: e os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então veja que depois dessa cura, Jesus ele podia ter defendido, distinguido o verdadeiro propósito do sábado no Antigo Testamento, em contraste com as tradições dos líderes daquela época. Conta-nos a história que em torno de 39 tipos de trabalho foram acrescentados à lei do sábado naquele período. Entre essas estava o trabalho de carregar uma maca. O versículo 10, se você olhar para o texto, nos diz: por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Mas Jesus, ele não focou, meus irmãos, nesse contraste do verdadeiro propósito do Antigo Testamento e os acréscimos das tradições daquela época. Jesus aproveita aquele contexto e aponta para a sua igualdade. O versículo 17, ele diz: meu pai trabalha até agora e eu também estou trabalhando. Isso foca Gênesis capítulo 2, quando nos diz que Deus, ele descansou. Mas quando fala que Deus descansou ou parou de trabalhar, significa apenas que a obra da criação chegou ao seu propósito. Mas não significa que Deus cessou de trabalhar. Os próprios judeus afirmavam que Deus ainda estava trabalhando até aquele momento. Deus era capaz de trabalhar sem transgredir a lei do sábado. Por quê? Porque os judeus entendiam que quando Deus criou, ele sustentava a criação. Ele não estava distante da criação. Até esse momento, Deus cuida do universo. É por isso que Colossenses vai dizer que em Cristo, todas as coisas nele subsistem. Os apóstolos entendiam, nesse momento, a vontade de Cristo é que o universo está sendo governado pelas suas mãos. Se Cristo tirar a sua providência, o mundo vira um caos. Então, nesse momento, a pessoalidade de Deus, a paternidade de Deus está coordenando todas as coisas. E Deus era percebido dessa maneira. E o que é que Jesus faz? Meu pai trabalha até agora e eu também estou trabalhando. Com isso, os judeus entenderam. Jesus está se colocando em igualdade com Deus. Ele faz isso através da expressão meu pai. Um relacionamento profundo. Indica aqui, meus irmãos, a sua divindade. E o versículo 18 deixa bem claro porque a intensificação do ódio dos judeus é colocada, não apenas por conta do sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai. Ele possui a mesma natureza de Deus em todos os sentidos. Deus criou todas as coisas através de Jesus Cristo. João capítulo 1, a comunhão de Deus, a comunhão de Jesus em todas as coisas. Marcos capítulo 2, versículo 28. O Senhor Jesus é o Senhor do sábado. Então o sábado pertence ao Senhor e diante disso, Jesus tem autoridade para perdoar pecados e trabalhar naquele dia. Era isso que Jesus estava fazendo. E os judeus, por conta das suas tradições, não conseguiram perceber a divindade de Jesus, não conseguiram enxergar a autoridade de Cristo. A tradição, infelizmente, fez eles estarem cegos para a grande contemplação divina de Cristo Jesus naquele momento. Então, com esse relacionamento de Cristo, nós vemos que Jesus intensificou isso através das suas orações. Jesus, ele começava com a paternidade de Deus. Quando vocês orarem,
vocês não devem esquecer, o ponto fundamental, Pai. É um discurso direto. Devemos iniciar com a perspectiva de quem Deus é. Os crentes possuem o privilégio de entrar na presença do Criador, do Rei soberano do universo. E aqui está o primeiro ponto, a primeira coisa que nós devemos focar: o santo privilégio, meus irmãos, de que todas as vezes quando nós oramos, nós temos acesso direto, não apenas ao Criador, não apenas ao governador de todas as coisas, nós temos acesso direto a Deus Pai. Deus Pai. Todas as vezes que oramos, nós entramos na presença de Deus com essa perspectiva. É como se o céu ficasse mais próximo de nós. É como se a bondade de Deus estivesse mais próximos de nós. A sua misericórdia, o seu perdão, o seu amor são revelados de maneira especial. Pai. Pai significa todas essas coisas. Como nós podemos nos aproximar de Deus? Quando nós expressamos essa simples palavra em nosso coração: Abba, Pai. Buscando aquele que é digno de toda honra e toda glória. E aqui, meus irmãos, eu queria que você se concentrasse nesse tão glorioso privilégio. Deus é criador transcendente, ou seja, Ele está acima de todas as coisas. Ele é incompreensível. Deus, ou nós só compreendemos a Deus porque Ele revela a sua vontade. Mas, além de Ele ser transcendente, Ele é pessoal. A imanência de Deus, ou seja, Deus está presente e atuando no mundo. Portanto, uma das formas de nós vermos ou enxergarmos a pessoalidade de Deus é através das nossas orações. Quando nós oramos, nós participamos da sua obra. Quando nós oramos, meus irmãos, o céu está mais perto de nós. Quando nós oramos e quando nós pronunciamos essa palavra, Pai, nós estamos tendo acesso a Deus, comunhão verdadeira com o Senhor, porque grande é a nossa relação com o Senhor. Pai. Essa simples palavra revela a profundidade das nossas orações. Mas além dessa paternidade, a segunda coisa é que nós temos a intimidade. Além de entrarmos na presença de Deus, nós temos aqui a intimidade sendo colocada. Jesus está dizendo: vocês entram na presença de Deus, mas vocês não devem se esquecer que a intimidade está sendo enaltecida. Apesar de sermos pecadores, somos filhos amados e redimidos. Cristo concedeu a vida eterna para cada um de nós. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Veja, quando você clama Pai, você percebe que a intimidade, a redenção, a vida eterna, o compartilhamento das qualidades divinas estão em seu coração. O crente, quando ora, compartilha o caráter santo de Deus, especialmente das qualidades que ajudam os crentes a resistirem o pecado. O texto vai dizer: livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Porque são grandes as promessas que Deus colocou em seus corações. Pedro, ele é tão maravilhoso aqui que ele não foca apenas uma promessa. Ele diz, muito e grandes promessas. Ele não está focando apenas uma promessa. Ele está focando várias promessas. E nós poderíamos colocar aqui, a vida eterna é uma das promessas de Deus. E quando nós oramos, Pai, nós estamos colocando a vida eterna em nossos corações. Sermos semelhantes a Deus. Quando falamos Pai, intimidade, nós ao mesmo tempo estamos focando a volta de Jesus, porque nós participamos da natureza divina.
Mas eu acredito que entre essas promessas, eu tenho certeza em meu coração que Pedro estava lembrando do derramamento do Espírito Santo. Porque a grande promessa do Pai foi esta: vocês devem orar e vocês devem permanecer naquele lugar. E no dia exato, o Espírito Santo descerá sobre vós. E a igreja nunca mais foi a mesma. Depois que o Espírito Santo desceu, a igreja testemunhou de Cristo com veemência, com poder, e o mundo virou de cabeça para baixo, porque essa é a grande promessa do Pai, a promessa da nova aliança. Os filhos, os jovens, todos vocês estarão cheios do meu Espírito. E quando aqueles estavam olhando para aquelas pessoas, diante da operação do Espírito Santo, eles estão embriagados. Isso é loucura, mas Pedro diz não. O que está acontecendo é a profecia de Joel, é o cumprimento da promessa do Pai, é o derramar do Espírito. Nós poderíamos comparar o derramamento do Espírito como uma chuva pequena. Quando nós saímos da nossa casa, e uma chuva, uma neblina, é algo passageiro. Mas o derramamento do Espírito é algo livremente concedido, dado, encharcado, é um derramamento sobrenatural, um derramamento que vem sobre toda a igreja, ao ponto de Deus fazer todas as coisas de maneira maravilhosa. E nós observamos aqui os grandes avivamentos. Foi um derramado Espírito, ao ponto de não somente a igreja ser sacudida, mas todo o bairro ser sacudido e muitas almas se converterem ao Senhor. E é isso o que nós precisamos clamar quando nós falamos Pai. Em nosso coração deve impulsionar: Pai, me livra do pecado. Pai, derrama a presença do Espírito em nós. Porque quando o Espírito está em nós, quando o Espírito é derramado, quando nós estamos mais perto do Espírito, nós cantamos, nós entoamos, nós nos aconselhamos, nós nos livramos do pecado. Mas quando nós estamos distantes do Espírito, nós pecamos contra Ele. Nós apagamos o Espírito, nós o entristecemos. Mas as promessas de Deus estão sobre nós. As promessas foram dadas como presentes. Entre essas promessas, dons espirituais. E o que é que a igreja deve fazer? Pai, temos intimidade contigo, temos acesso direto, somos filhos amados, não queremos viver à margem, não queremos ser crentes apáticos, queremos ser crentes fervorosos pelo poder do teu Espírito, ao ponto de orarmos e o céu vir sobre nós. Meus irmãos, eu acredito que essas promessas devem ser vividas em nossas vidas hoje. Nós precisamos clamar. O problema é que nós estamos distantes. Os nossos ouvidos estão surdos para a voz de Deus. Os nossos corações estão frios. E nós estamos diante do mundo, apreciando este mundo, se contentando com este mundo. Mas esse mundo não é nosso. O que está em nós é maior do que o mundo. Nós temos que estar agarrados e clamarmos pelas promessas. Co-participantes da natureza divina. Você, meu irmão, está em comunhão com Deus. Você, meu irmão, está em comunhão com o Espírito. Por isso clame: Pai, venha sobre nós. Aqui está, meus irmãos, a nossa grande intimidade. Intimidade é isso. Intimidade não é as coisas. Intimidade não é o ouro, não é a prata, não é as questões pomposas que nós olhamos e enxergamos. Eu estou vislumbrado. Não. A grande intimidade é nós orarmos e sentirmos a presença de Deus. É nós estarmos no secreto do nosso quarto, nos ajoelharmos e Deus nos visitar, chorarmos, nos arrependermos. Ó Deus, vem sobre mim. Ó Deus, faz algo em minha vida. Essa é a grande intimidade. A intimidade do Espírito Santo movendo as nossas vidas, iluminando, regenerando, convertendo, testemunhando de Cristo, onde quer que nós estivermos. O céu está perto de nós. Ali há um povo onde Deus habita. Ali há um povo onde Deus trabalha. Ali há um povo que ouve. Estão sensíveis à minha voz. E por isso, só basta uma palavra e todos os corações são regenerados por Ele. Aqui está a nossa grande intimidade. Por isso, essa palavra Pai carrega um peso muito grande. É muito solene quando a gente fala Pai.
A gente não pode falar Pai de qualquer maneira. Quando a gente fala Pai, carrega tudo isso. É uma teologia muito profunda. Pai é a presença de Deus, é o céu vindo sobre nós. Pai é as suas promessas estando sobre nós. Pai é o seu Espírito vindo sobre nós. Por isso, meus irmãos, essa palavra Pai, ela é de suma importância. Ela é exclusiva. Ela é tão exclusiva que Jesus tinha essa expressão com o Pai e ele ensinou seus discípulos. Que belo, meus irmãos, isso é Jesus compartilhar a sua intimidade conosco. Pai, quando vocês forem orar, vocês podem clamar Pai, porque nós estamos em Cristo. E nós somos filhos amados, os filhos de Deus clamam Abba, Pai. Efésios capítulo 5, versículo de número 1 e 2 nos diz: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Veja, devemos sermos imitadores de Deus porque nós somos filhos amados. Éramos das trevas, agora estamos na luz. Agora somos filhos. É como uma criança que segue o exemplo dos pais. Os crentes devem seguir o exemplo de Deus. E a grande imitação nesse texto aqui é o amor de Deus. Vocês devem viver em amor, porque Jesus se entregou por vocês, e o ato da entrega de Cristo foi o seu amor supremo. Portanto, essa intimidade, Pai, fala de algo peculiar, fala dos crentes. Somente os crentes podem falar Pai. Somente os crentes. Você pode até chamar Jesus de Pai, por uma questão de nomenclatura. Porém, se você não estiver com Cristo, você não é íntimo do Pai. Você não é íntimo. Você está distante dele de maneira salvadora. Veja um texto. 1 João. Essa expressão Pai é uma expressão peculiar dos filhos de Deus, os filhos amados. Eu queria que você se concentrasse nessa noite. Paulo vai dizer que todos nós devemos examinar a nossa fé. Nós precisamos do Evangelho, pregar o Evangelho contra si mesmo e perguntarmos: será se de fato somos filhos amados de Deus? Será se somos crentes? 1 João capítulo 3, versículo 9 e 10. Veja o que João nos diz. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Que texto belíssimo. Quem é nascido de Deus, João vai dizer, tem a divina semente. Tem uma semente divina. Essa semente divina é a palavra de Deus. Quando a palavra é pregada, Deus vai no coração do pecador, através do Espírito Santo, e o transforma de maneira plena. É uma divina semente que brota, que o coração de fato é transformado. E aquele que é convertido, que recebe essa divina semente, que a palavra de Deus floresce em seu coração, ele passa a buscar as coisas de Deus. O seu amor é pelas coisas de Deus. Agora ele não vive mais, o texto diz, na prática do pecado. Ele não pode viver pecando. João vai dizer, por quê? Porque ele é nascido de Deus. Aqui significa um modelo de vida. Apesar de os crentes pecarem contra Deus, o seu estilo de vida é algo completamente diferente dos descrentes. Nós pecamos, mas nós nos arrependemos.
O nosso estilo de vida é completamente diferente. Por quê? Porque nós temos a divina semente que veio ao nosso coração. E essa divina semente que veio, que transformou os nossos corações, ela, à medida que passa, cresce. Quanto mais você lê a palavra, mais você ora, mais essa divina semente vai transformando o seu coração, ao ponto de você ser conformado à imagem de Cristo, de glória em glória, até o dia do seu retorno. E é por isso que no versículo 10 ele afirma, essa expressão, ela é muito solene: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Como Jesus disse certa feita, nós conheceremos os falsos profetas pelos seus frutos. E qual é o grande barômetro, a grande medição daqueles que são nascidos de Deus? São manifestos. Vai se manifestar. E um dos pontos dessa manifestação, ou desse fruto, é que ele ama os seus irmãos. Jesus, ele relaciona essa divina semente a uma questão ética, sobrenatural. Ou seja, você que é filho de Deus, você ama o seu irmão. Não importa o que você fala, não importa o que você diga, enquanto você não tiver a divina semente, você é filho do diabo. Está aqui a Bíblia. Não tem como nós escaparmos disso. Nisto estão manifestos. Não importa o que você diga, pense e fale. Se você não demonstrar verdadeiramente esses frutos da divina semente, você é filho do diabo. Antes de tudo, para orarmos de maneira íntima, e aqui eu queria que você se concentrasse, você precisa ser filho de Deus. Você precisa crer em seu nome. Você precisa viver, manifestar a vida do Espírito. Não adianta. Pai, enquanto o seu coração, a sua vida, a manifestação não está de acordo com a divina semente, de acordo com a palavra de Deus. Por isso é crucial quando nós falamos Pai, para que as nossas orações não sejam blasfêmias, para que não coloquemos o nome de Deus em vão. Pai requer intimidade, Pai requer relacionamento peculiar com Jesus Cristo, Pai requer manifestação da presença do Espírito em nossos corações. Portanto, meus irmãos, veja, a paternidade de Deus é o fundamento de toda a oração. Por isso Jesus começa Pai. É o fundamento. Por quê? Porque ela aponta para Jesus Cristo. O próprio Cristo exemplificou isso em suas orações, mostrando que a sua intimidade com Deus era através dessa expressão Pai. E quando Jesus dizia isso, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Pai, eu me submeto. Pai, eu quero me relacionar contigo. Pai, seja tudo conforme o teu agrado. Pai, meus irmãos, é algo solene. Portanto, tenha muito cuidado quando você vai orar e fala Pai, que você pense em todas essas questões teológicas. Pai é uma intimidade sobrenatural através de Jesus Cristo, exemplificado pela sua vida, pela sua intimidade, mas Jesus quer que eu e você exemplifiquemos isso em amor. As nossas orações devem ser banhadas, cercadas com piedade. Que Deus faça isso em nossas vidas. Orações íntimas do Senhor. Orações íntimas significa isso. Ao orarmos, compreendermos o que estamos fazendo com cada palavra, com cada expressão. Experimentarmos de fato o que é a oração. A oração espiritual. Então, meus irmãos, a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso é uma relação íntima, um contato próximo entre duas pessoas por laços familiares e redentivos. E nessa noite,
cada um de nós deve perguntar: se eu já aprendi, se eu aceitei em meu coração a chamar Deus de Pai por meio de Jesus Cristo, o meu Redentor. Porque se você estiver distante de Cristo, as palavras Pai não trarão nenhum efeito sobre a sua alma. Pai requer intimidade com Jesus Cristo. Meus irmãos, isso muda tudo. Muda a nossa posição diante de Deus e nos ajuda a enfrentarmos as nossas lutas de maneira bastante especial. Ou seja, Pai em Cristo significa não estamos sozinhos. Cristo está conosco. E esta deve ser a consciência fundamental de todas as nossas orações. A paternidade divina deve alimentar a nossa vida de oração. O senso da paternidade íntima, profunda, crescente em nossas almas. Como, por exemplo, Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 4, versículo 6. Porque vocês são filhos. E já que vocês são filhos, Deus derrama em nosso coração o seu Espírito. E nós não conseguimos ficar parados. Nós clamamos: Abba, Pai. Porque o nosso coração é dele. As nossas orações estão conectadas aos céus. Então nós falamos: Abba, Pai. Deus derrama em nosso coração o seu Espírito. Já que estamos em Cristo, já que temos uma relação familiar com Jesus, os crentes clamam e falam: Abba, Pai. Pai é uma expressão muito profunda, solene, é o céu perto de nós, mas também é a intimidade com Jesus Cristo, pois através disso temos acesso direto ao nosso Deus. Terceira coisa, primeiro, presença. Segundo, intimidade. E a terceira coisa que aprendemos é a sua simplicidade. Esse simples pedido, Pai, difere marcantemente das orações pagãs daquela época. Porque muitos acreditavam que fazendo longas invocações, repetições, chamariam a atenção dos deuses naquela época. E nós lemos nessa noite, Mateus capítulo 6, verso 7, onde Jesus vai afirmar que nós não devemos ser como os pagãos, que quando oravam ficavam repetindo a mesma coisa. Eles ficavam repetindo com o intuito de tentar manipular o seu Deus, para que através disso eles pudessem ser ouvidos. Então veja, Jesus não está sendo contra a recitarmos orações fixas, repetirmos preocupações diárias em nossas vidas, orações que nós sempre estamos com propósitos com o nosso Deus. O ponto que Jesus está focando é que nós devemos fugir de uma corrupção do nosso coração, ao ponto de nós orarmos e percebermos que pelo nosso muito falar, Deus será, ou uma tentativa de nós manipularmos a ação soberana de Deus. E os pagãos faziam isso, repetiam o nome dos seus deuses, eles pronunciavam várias vezes sem pensar. Era uma oração irracional e mecânica, mas não era uma oração sincera, que surge de um coração suplicante. E aqui nós devemos fugir dessas orações, porque muitos crentes pensam que fazendo um determinado tipo de oração, ou ter alguma fórmula prescrita, mágica, ao ponto de alguns entenderem, se nós falarmos em nome de Jesus com fé, esse meu pedido poderá ser alcançado. Não, em nome de Jesus significa orando segundo a tua vontade. É isso, não é algo mágico. Não é porque nós estamos colocando no final em nome de Jesus que nós seremos abençoados. Em nome de Jesus significa apenas segundo a tua vontade nós oramos. Então, meus irmãos, não é por conta da nossa eloquência elaborada, mas Jesus está justamente colocando um modelo simples, um modelo bem objetivo, em contraste com a tagarelice pagã. Jesus está modelando as nossas orações com uma conversa de maneira bastante
especial. Ao entrarmos em sua presença, nós temos intimidade, mas Jesus quer a nossa simplicidade. Em nossas orações, Jesus quer os nossos corações sinceros. E mais uma vez, as crianças aqui. É como uma criança pedindo, expressando os seus pedidos aos seus pais. Muitas delas não possuem uma eloquência tão elaborada, porém, a sinceridade de uma criança e a sua humildade, ao pronunciar pai ou papai, os nossos corações ficam derretidos, não é isso? Porque intimidade, a criança pede de maneira sincera que a gente, mesmo quando ela está desobediente, a gente coloca misericórdia, porque pai, papai, por favor. E é assim os filhos de Deus, crianças pequenas, crianças que muitas vezes não andam ou não percebem a vontade de Deus, mas pela misericórdia de Deus, pela simplicidade do nosso coração, Deus ouve as nossas orações. Portanto, se você tem medo ou vergonha de orar, você deve perceber que a oração do Pai Nosso busca a simplicidade. Você deve apenas conhecer a sua vontade e orar segundo a sua maturidade espiritual. E à medida que você cresce com Deus, as suas orações serão mais enriquecidas pelo poder do Espírito Santo. Não esqueça, a eficácia das nossas orações não está relacionada à duração, à eloquência de nossas palavras, mas à simplicidade de um coração arrependido. E aqui eu me lembro de Pedro. Em Mateus capítulo 14, versículo 30, nós temos a oração mais curta da Bíblia. Pedro, caminhando sobre as águas, o texto nos diz, em direção a Jesus, mas ele teve medo. E a Bíblia nos diz que ele começou a afundar. Ele entrou em um momento de desespero, mas Pedro invoca Jesus. Pedro, em Mateus capítulo 14, versículo 30, afirma apenas: Senhor, salva-me. Algo simples, mas algo sincero do seu coração. Uma oração curta, mas uma oração que moveu a ação de Jesus a ele, homem de pequena fé. Mas nós vemos que mesmo nessa pequena fé, Pedro dependeu de Jesus no momento mais crucial. As únicas palavras foram: Senhor, salva-me. Senhor, ajuda-me. Quais são as suas pequenas palavras nessa noite? Deus não está em busca de uma oração tão elaborada. Deus apenas quer os lábios do seu coração. Apenas isso. Seja simples e objetivo. Faça como Pedro. Tenha fé em sua santa e poderosa vontade. E hoje pode ser o dia da visitação de Deus sobre a sua vida. Apenas diga: Senhor, salva-me. Senhor, ajuda-me. Senhor, coloca o meu coração em teus pés. Senhor, vem sobre mim. Senhor, salva-me. Senhor, abençoa meu filho. Senhor, faz algo. Senhor, apenas te digo, nessa simplicidade, me abençoa. Apenas isso. Jesus, ele busca a simplicidade das nossas orações. É tempo de nós clamarmos, de maneira que nós entramos na presença de Deus, nós temos essa intimidade por conta de Cristo, mas Deus quer o nosso coração nessas orações. Concluímos, meus irmãos, que é com base no amor de Deus por nós, o nosso Pai, que nós nos aproximamos dele em oração. A palavra inicial, não esqueça, da oração do Senhor,
da oração do Pai Nosso, como Mateus vai dizer, Pai Nosso, Ele é nosso, Ele é íntimo, deve governar tudo que se segue. Ela é o fundamento. Quando oramos para que o nome de Deus seja santificado, nós buscamos a honra do nosso Pai. Quando nós oramos para que o seu reino venha, nós oramos para que o estabelecimento e a autoridade do nosso Pai esteja sobre nós. Quando oramos pelo pão de cada dia, pedimos ao nosso Pai que atenda às nossas necessidades. Quando oramos por perdão, pedimos ao nosso Pai que demonstre a sua misericórdia entre nós. Quando oramos contra a tentação, pedimos ao nosso Pai que nos mantenha seguros. Para onde você for, a paternidade divina estará com você. Aonde você estiver, a presença de Deus estará com você. E por isso, você deve clamar, Pai. Ao levarmos cada uma dessas petições diante do trono da graça, oramos ao nosso Pai amoroso, que ama fazer o que pedimos em seu nome. Chamar a Deus de Pai traz a doçura às nossas almas. Chamar a Deus de Pai traz segurança às nossas tribulações, aos nossos medos, aos nossos sofrimentos. Pai está presente aonde quer que nós estivermos e Deus quer que nós experimentemos a presença da sua paternidade. Portanto, saia nessa noite sabendo como é precioso chamar Deus de Pai. Baixe sua cabeça.